Fala galera, está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Segunda Eu Começo podcast. Como a gente já falou, segunda-feira se tornou o dia sagrado do Eu Começo. Na segunda-feira você tem várias possibilidades de começar vários projetos. É uma dieta, é um estudo novo, é uma atividade física, enfim. Segunda-feira é sempre o dia de começar algo novo. E é por isso que o Segunda Eu Começo podcast vem trazer de forma irreverente, de forma fácil e descomplicada, uma conversa boa sobre atividade física e saúde. Segunda Eu Começo podcast é uma iniciativa da Academia Escola Cés Unita, junto com o curso de jornalismo. Eu sou Matheus Silva e vou estar com você neste episódio. A nossa temática do nosso episódio de hoje é avaliação física. É preciso? E para desbravar esse tema, eu recebo ele, que é coordenador da Academia Escola Cés Unita e também docente do curso de Educação Física, professor Humberto Gomes. Oi, gente, tudo bem? Agradecer ao professor Matheus, pelo convite e poder estar nesse momento aqui conversando um pouquinho, sobre o tema avaliação física, desmistificando, esclarecendo alguns pontos, sobre avaliação. E também aqui com a gente tem ele que é preceptor da Academia Escola e também egresso da instituição, professor Isídio Gomes. Fala, Matheus, obrigado mais uma vez pelo convite, nesse novo episódio do podcast. Estamos aqui agora para falar um pouco sobre avaliação física e tentar esclarecer aí as dúvidas do pessoal. Vamos lá. Avaliação física, de fato, é preciso? O que é avaliação física? É uma anamnese? É um teste? Como é que se configura a avaliação física? Professor Humberto. Então, pelo próprio nome já diz avaliação. Então, para você avaliar previamente, você tem que ter alguns dados, algumas informações. Então, a avaliação, na verdade, é o processo final de um conjunto de informações que são obtidas. Então, o que são essas informações? Anamnese, o que é uma anamnese? É uma conversa com o aluno, com a pessoa que está predispondo a praticar o exercício físico, em que nessa anamnese a gente vai procurar obter informações sobre o seu histórico de saúde, antecedentes familiares, alguma queixa física. Para quê? Para que a gente possa, diante das outras etapas da avaliação física, que a maioria dos casos é composta por uma avaliação postural para que se observe possíveis desvios, testes neuromusculares. O que são esses testes neuromusculares? Para ver se a resistência muscular localizada de alguns pontos específicos, como abdômen, membros superiores, avaliar a flexibilidade, enfim, ter o máximo possível de informações sobre a pessoa para que a orientação do exercício, para que a prescrição do exercício seja feita da forma mais específica, mais direcionada. Então, a avaliação física constitui a primeira etapa de um processo para uma orientação mais segura e eficiente do exercício físico. A gente comentou no episódio passado do nosso podcast sobre a questão das necessidades individuais. Então, como é que o profissional de educação física ele entende as minhas necessidades? É através desse processo de avaliação física, professor Isídio? Sim, Matheus. O processo de avaliação física, ele abrange um conjunto de informações que vão ser coletadas através do avaliado, tanto quantitativas quanto qualitativas. Na literatura existem padrões de referência sobre determinadas pontuações ou determinados resultados que o aluno vai atingir no teste de avaliação. E aí nós vamos classificar esse padrão como bom, excelente, ruim, regular, tal. O que é que acontece? Essa é a parte quantitativa, eu vou ter um número comparativo. A parte qualitativa, eu vou observar a execução do movimento do aluno nesses testes. Nós usamos um teste de abdominal, mas se você disser assim, indivíduo A fez tantos abdominais, a classificação dele para a faixa etária dele ficou como bom, certo? Isso não quer dizer muita coisa, mas quando nós pegamos esse número e nós observamos a parte qualitativa da execução do movimento dele, nós conseguimos identificar possíveis encurtamentos musculares, possíveis compensações na execução do movimento
que querem direcionar para outros problemas físicos, né? Possíveis mobilidades de articulações mais baixas ou mais precárias, fraqueza muscular, musculatura envolvida, fase concêntrica e excêntrica de movimento. Então, a avaliação física ela não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Ou melhor, ela é simples de se fazer, mas ela é complexa para se analisar, porque tem vários fatores aí que você tem que levar em consideração na hora que você for prescrever o treino. E essa parte quantitativa e qualitativa somada é o que vai direcionar a sua prescrição de treino para o aluno. Então, a avaliação física, ela é um papel fundamental, ela é protagonista na hora da prescrição do treino, professor Humberto? Sim, como já foi comentado, né, por mim e pelo professor Isídio, é, digamos, a primeira parte, não é? É de onde, obviamente, se vai ter informações para uma prescrição. Tá? Então, a partir desse ponto é que vai se analisar. Então, na verdade, às vezes o usuário ele chega com uma perspectiva, né, que pode destoar completamente os resultados de uma avaliação. Né? De repente ele chega lá, eu quero hipertrofia muscular. Né? Beleza, quero ficar grande. Tá? E quando você vai analisar, tá, esse usuário tem outras prioridades. É um usuário que de repente tem um déficit de força muscular absurdo. Né? Tem um baixo nível de flexibilidade. Então, outras capacidades físicas devem ser trabalhadas, talvez até anteriormente e concomitantemente a um trabalho mais direcionado. Uma pessoa que chega e diz, não, eu quero melhorar muito a minha força muscular. Tudo bem, mas você vai ver, a pessoa não tem nem uma coordenação mínima para executar movimentos, né, adequados. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, nem sempre o que o usuário quer é o que ele precisa. E a avaliação física, ela bem executada, ela mostra isso para a gente. Ela dá um retrato de como está aquele usuário, para a partir daí o profissional direcionar melhor, né, a prescrição de exercício. É como se a gente pudesse associar todo esse fato a uma questão popular. Então, digamos assim, você está com dor de cabeça. Você toma uma medicação qualquer ali genérica que vai fazer um efeito, vai surtir um efeito ali sobre aquilo que você está sentindo. Então, se você vai ao médico, ele passa exames, ele sabe ali o seu estado de saúde e ele pode, então, de fato, fazer o protocolo certo ali para poder sanar o que você está sentindo, se é uma dor de cabeça ou então o que está ocasionando esse fato. Então, a avaliação física, ela seria o norte, ou seja, seria a luz para o profissional de educação física ter o caminho de onde ele vai atuar em relação à prescrição dele? Eu vou falar, não sei se o professor Zé depois pode complementar. Você foi muito feliz quando fez essa analogia, essa comparação, Matheus, né? Dificilmente um profissional, às vezes, ele dá um diagnóstico sem ter algum parâmetro para isso. Então, como é que eu vou passar um medicamento para glicose, para colesterol, para pressão alta, se eu não sei quais os valores que atualmente esse sujeito tem? Como é que eu vou prescrever uma dieta, né, se eu não sei o que essa pessoa está comendo e a quantidade que ela está comendo? Então, exercício é a mesma lógica de raciocínio. Como é que eu vou montar um programa de exercício se eu não sei como é que essa pessoa está, né, fisicamente? O que é que ela precisa, né, naquele primeiro momento? Né? Então, a avaliação física, ela no primeiro momento, né, ela serve sim, né, em termos de uma bússola para te orientar para o melhor caminho para direcionar. É claro que durante o caminho, não é, durante a realização dos exercícios, ajustes deverão ser feitos. Né? Por isso que existe a reavaliação, não é? Mas no primeiro momento é o recurso fundamental para o profissional, né, para partir, né, desses dados ele fazer uma prescrição preliminar em cima das necessidades. Maravilha. Professor Isídio. A avaliação física, ela tem o conceito, né, de nos direcionar e nos mostrar quais pontos mais urgentemente nós devemos melhorar através da prescrição, né? Qual o problema? Muitas vezes o avaliado ele não entende esses pontos. Como o professor Humberto falou, o avaliado chega e quer hipertrofia. Mas nós vimos que ele precisa fazer um trabalho de mobilidade e de estabilização mais acentuado, que ele é muito deficiente nisso. E quando nós prescrevemos o treino, muitos alunos perguntam, mas não tem, mas cadê o treino de força?
tal. Não, tá aqui. Não, mas é porque tá leve. Ó, precisa melhorar isso, precisa melhorar isso. E tudo isso, apesar do pessoal, muitas vezes, assim, ficar muito focado só na força, todas essas características físicas, elas contribuem diretamente na força. Então, se eu tiver todas essas aptidões equilibradas e melhoradas, né, sem uma deficiência muito grande, o meu treino de força, ele vai render mais. Ele vai ser mais benéfico, ele vai me trazer um resultado melhor, né? Se eu não quiser fazer essas aptidões físicas melhorarem, meu treino de força vai ficar bem deficiente. Então, imagina aí que você vai poder fazer um treino, em vez de você, como é que eu vou dizer, se beneficiar 100% do treinamento, você vai estar se beneficiando 20%, 25% só, né? Isso vai atrasar o resultado. Então, a avaliação física, ela é fundamental para essa questão. Na avaliação física, nós conseguimos ver tudo? Não, mas nós conseguimos ver muita coisa, né? E essa muita coisa é o que a gente vai levar para o treinamento, e no treinamento é onde nós vamos começar a ajustar tipos de movimentos diferentes. O aluno tem dificuldade em algum movimento que a gente não identificou antes, a gente para, a gente ajusta. O segredo do treinamento é sempre essa capacidade de se ajustar, né? Às vezes você pensa uma coisa, mas o aluno responde de outra maneira. Então, você se ajustando nesse ponto, né, pegando essa informação e indo ajustar, a avaliação física ela vai ficar bem completa no longo do tempo. Professor Humberto, você falou uma coisa muito interessante sobre a questão de necessidade e prioridade do aluno, né, em relação a isso, que às vezes o aluno ele chega com um objetivo, mas na verdade ali na avaliação a gente vê que ele precisa de fato de outra coisa. E aí eu queria perguntar, esse impasse, esse conflito entre necessidade e prioridade pode ser algo negativo na hora da aderência a um começo, né, na vida da prática de exercícios físicos? Isso pode prejudicar? Então, Matheus, a tua pergunta ela é interessante, né? E ela, obviamente, é bem fundamentada. Porque, na verdade, a depender do público, né, que vai iniciar um programa de exercício físico orientado, né, os objetivos, às vezes, eles estão até claros na cabeça do usuário, né? E, às vezes, ele não sabe expressar, né? Não é a obrigação dele. Mas cabe ao profissional, né, por meio do diálogo, mostrar, evidenciar para ele o que de fato, olha, você chegou com esse objetivo, né? Eu quero emagrecer, coisa e tal. Então, aí ele vê, né, em episódios anteriores nós conversamos, né, em algum local que para ele emagrecer, ele tem que fazer jejum intermitente, ele tem que fazer não sei quantas horas, né, de trabalho aeróbio, esteira, bike, enfim. Então, a gente procura, nesse momento, gerenciar, tá, muitas expectativas, às vezes, né, meio sem fundamentação, por parte do usuário. Então, esse primeiro contato, esse diálogo, né, e a avaliação física, ela serve para isso também. Porque, às vezes, a gente, quando a gente tem a sensibilidade, mostra, ó, você está vendo como você está com a tua mobilidade reduzidíssima, né? Você está vendo como sua aptidão cardiorrespiratória, né, está muito baixa. Então, a gente tem que priorizar, né, isso aqui primeiro. Não adianta a gente querer, né, trabalhar com altas intensidades, com exercícios de execução, né, mais elaboradas, se a pessoa, né, mal consegue agachar, um exemplo. Tá? Então, pode surgir impasses, sim, né? Isso não só acontece no momento da aderência, né, a um local, como também até o próprio profissional. Por quê? Chega lá para Isídio, Isídio, eu quero hipertrofia. Isídio faz a avaliação, cara, não tem como trabalhar hipertrofia nesse momento contigo. Como é que eu vou trabalhar hipertrofia se você não tem nem força muscular para aguentar? Não, mas eu quero. Então, isso acaba realmente, em alguns casos, por reduzir a aderência. Mas na academia tal eles têm um programa para isso, né? Aqueles programas mirabolantes que nós já conversamos anteriormente. Assim como também profissional. Aí chega o professor Isídio, né? Os profissionais, né,
que prezam realmente pela segurança, não, a gente não pode começar isso agora, a gente vai tentar chegar no que você quer, mas é um trabalho, não é feito por etapas. Ah, não, mas o personal, o profissional da minha amiga, meu amigo, né, com um mês, então, né, isso pode gerar sim, né, desistência, insatisfação, mas volto a dizer, o diálogo, né, a explicação, quando bem fundamentadas por parte do profissional, né, acabam por, de repente, retirar essa armadura e essa resistência por parte de alguns usuários. Não são todos. Não é? Eu acho que a resistência é até a minoria. Não é? Acho que quando a gente, enquanto profissional de educação física, a gente mostra competência, a gente mostra seriedade, né, naquilo que está fazendo, né, as pessoas realmente elas acatam mais e acabam por aderir às nossas informações. Na verdade, é um trabalho de educação, né, com o aluno, de você ressignificar alguns conceitos, alguns preconceitos que o aluno ele já chega para você, não é verdade? Isso, ele chega tanto com, como você falou, né, preconceitos, eu não vou fazer isso, né, isso não serve para nada, né, como também alguns, às vezes, chegam com alguns conceitos equivocados. Logo no início da minha carreira, né, profissional, trabalhei muitos anos em academia, teve um episódio bem interessante de uma senhora. Ela chegava na academia, eu só vou fazer esteira. Sim, mas por que a senhora só vai fazer esteira? Porque o médico mandou só fazer esteira. Porque ele disse que é para eu gastar 1.000 quilocalorias todo dia. Eu disse, mas como assim? Não, meu filho, eu vou fazer o que o médico mandou. Né? Isso mudou um pouco, né? Mas só para te dar um exemplo, né, do quanto algumas pessoas, né, ainda são muito resistentes, ainda não aceitam comentários, tá? Então isso foi um episódio que até hoje eu não esqueço. E ela colocava lá a esteira numa inclinação máxima, não é? Caminhava toda errada, ficava segurando na esteira quase para não cair para trás devido à inclinação. Isso era todo santo dia, né? E por mais que eu conversasse, ela estava blindada, né? Então, assim, haverá momentos que, infelizmente, as pessoas não vão nos ouvir, né, em seguir as melhores orientações. Mas volto a dizer, né, o diálogo, a explicação, a explanação, tá? A interação, né? Você também não deve chegar para o usuário e não, você tem que fazer isso. Né? Você deve ouvir as perspectivas, os anseios e procurar conciliar. Disse, olha, tudo bem, você tem esse projeto, né? Mas para que você chegue a esse projeto, a esse seu objetivo, antes é interessante que você faça isso. Tá? Então, também não ser autoritário, né? Dizer, não, ou faz isso, né? Acho que o caminho não é esse. Acho que o caminho é o diálogo, como já foi comentado aqui pela gente, e com o diálogo, com a explicação, as coisas vão se encaixando. A gente tem aquela cultura, né, das pessoas que quando iniciam um programa de atividade física, elas trabalham muito com números, né? E aí se apegam muito à questão do número de balança. Ah, porque eu já estou treinando há 2 meses e eu não saio desse número da balança, porque às vezes não entende o que é ganho de massa magra, massa gorda, como não entende os protocolos que são utilizados na avaliação física, como percentual de gordura e tal, tudo mais. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, quais são os protocolos da avaliação física? A avaliação física que eu faço para treinar na academia é a mesma que eu faço quando eu vou iniciar um programa de corrida? É a mesma que eu faço quando eu pratico uma determinada modalidade específica? Por exemplo, se eu pratico natação, a minha avaliação física vai ser a mesma da academia? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão dos protocolos, do que é utilizado. Os protocolos, eles são muitas vezes específicos para determinadas modalidades, né? Tem a parte que é, vamos dizer assim, mais geral, que é a parte antropométrica, a parte de dobra cutânea, de coleta de dobra cutânea para identificar percentual de gordura, massa muscular, massa gorda e tal. Esses protocolos, eles são mais gerais, né? O que vai diferenciar muito é o teste que vai ser o protocolo de teste. Então, por exemplo, se você é um corredor, né, nós temos um protocolo de teste de caminhada e teste de corrida para ver a parte de VO2, né, frequência cardíaca e tal, a capacidade aeróbica do indivíduo. Se você é um corredor, já acostumado a correr 5, 10 quilômetros, e eu vou fazer para você um teste de caminhada de 1 milha, né, 1.600 metros,
esse teste de caminhada para você vai ficar irrelevante, porque você já tem uma condição física que é mais do que aquele teste de carga que eu estou propondo para você, e seu corpo vai responder de uma maneira muito baixa, né? Vai ser quase como se fosse um estado de repouso do seu corpo, né? Então, os protocolos diferentes, assim, o que podem mudar, vai depender muito da especificidade da modalidade praticada pelo aluno. Tem testes específicos para quem joga futebol, tem testes mais apropriados para quem joga basquete, né? E assim você vai vendo qual o melhor protocolo a ser montado na questão do teste específico para aquela determinada modalidade. Professor Humberto. Então, obviamente concordo com o que o Isidro falou, mas quero relatar somente alguns fatos específicos em relação a... O Matheus perguntou sobre corrida. E também mais um episódio que aconteceu comigo quando eu estava trabalhando num projeto com adolescentes obesos. É o seguinte, né? Às vezes as pessoas focam, Matheus, como você falou, em números, né? Em balança. E balança não quer dizer absolutamente nada. Nada, né? O nosso corpo ele é formado por diferentes tecidos, né? Diferentes estruturas. Então você tem gordura, você tem músculo, você tem osso, você tem vísceras, coisa e tal. E o exercício físico, quando você tem aderência, né? Você começa a mudar isso aí, né? Ou seja, você começa a perder gordura, você começa a desenvolver mais a sua musculatura esquelética. Então isso, às vezes, não é refletido na balança ou é refletido numa dimensão menor do que as pessoas que queriam, né? Volto a dizer, por isso que essa senhora que eu falei anteriormente, né, ela focou tanto em famosas 1000 quilocalorias. Por quê? Porque ela só se preocupava com balança, né? Balança. Tanto era que ela se pesava, assim chegava e se pesava ao final, ela jurando que a diferença que desse entre o início e o final é o que ela tinha perdido de peso corporal naquele momento, que nada a dizer, né? Estava desiddratada. Tá? Bom, mas enfim. Então foi um episódio bem interessante que chegou uma das adolescentes e disse, eu vou sair do projeto. Aí eu fui conversar, caramba, por que você vai sair do projeto? O que é que está acontecendo de errado? Eu não estou emagrecendo. Eu digo, mas como assim você está emagrecendo? Você está fazendo alguma coisa por onde emagrecer? Bom, mas vamos lá. Você está se sentindo mais disposta? Tô. Você está dormindo melhor? Tô. Você consegue fazer as aulas de educação física com mais facilidade? Consigo. Então o que é que tem de errado? Ou seja, as pessoas se limitam somente a um parâmetro, né, nesse exemplo que eu citei de obesidade, né, e esquece de outros fatores, outros benefícios ocasionados pelo exercício físico, né? Então não se limita somente a esse fator numérico, tá joia? De repente você está melhorando internamente, melhorando o teu perfil glicêmico, que é o açúcar no sangue, está melhorando a sua pressão arterial, você está melhorando o seu perfil de gordura, triglicérides, colesterol, e às vezes você não se dá conta, né? Porque seu peso lá corporal, então observa outras coisas, né, no teu dia a dia, tá joia? Então só fazendo mais um comentário rápido, a especificidade que o professor Isidro já falou em relação a testes e avaliação, dependendo do que você vai fazer. Na corrida de rua especificamente, né, é interessante observar alguns fatores que podem ser facilmente obtidos, né, por meio de uma filmagem bem orientada, né? Então o tipo de pisada é um fator, tá bom? O que a gente chama de drop pélvico é um outro fator. A própria postura, a própria cadência, né? São fatores que devem ser observados para quê? Para, primeiramente, né, trazer mais segurança para o corredor, minimizar as lesões, mas também, principalmente, para proporcionar ele o que a gente chama de economia de corrida, tá? Então, tem pessoas que acham que correr você acordar, botar um tênis e sair por aí. Tudo bem, é ótimo, né? O exercício físico, nós defendemos aqui, a gente sabe, né? O exercício físico, tem alguns trabalhos que mostram, ele é capaz de ajudar, né, em até 26 doenças. Nenhum outro medicamento atua em 26 doenças, tá? E o exercício físico é capaz de ajudar. Não é isso, né? Mas o que a gente quer trazer para o nosso ouvinte, né, é que o exercício físico é ótimo, você só vai ter benefício agora, desde que você faça de forma bem orientada. Então, uma pessoa que nunca correu na vida, não é sedentária,
acordou na segunda eu começo, né? Aí viu que, caramba, eu vi lá o podcast lá, né? Com Matheus, Isídio, Humberto, né? Pô, academia, escola, correr é massa, só tem benefício. Segunda-feira, pô, tô lá. Aí acordou de manhã, sai feito um maluco correndo por aí, né? Sem saber como tá correndo. Então, esses cuidados, né? Eles são cruciais. É uma modalidade, né? De baixo custo, né? Desde, obviamente, que você, de repente, não queira galgar níveis mais elevados, né? Que prazerosa, desafiadora, né? Mas que com alguns cuidados você só vai ter benefícios. Não só a corrida, mas exercícios físicos de forma geral. Comentando um caso que aconteceu aqui na academia escola, né? De uma aluna, ela chegou para mim e falou assim, ela fez, olha, o treino que você prescreveu tá todo errado. Aí eu fiz, certo, mas por que você acha? Ela fez, é porque eu fui na nutricionista. E eu ganhei 1 quilo. Ganhei 1 quilo. Eu fiz, certo, mas você ganhou 1 quilo de quê? Ela fez, eu ganhei 1 quilo de massa muscular. Mas quando eu subi na balança, tá lá, 1 quilo a mais. Aí eu disse, certo. Como foi o resultado da sua massa gorda, da sua gordura? Ela fez, não, eu perdi 3. Perdi 3 quilos de massa gorda. Aí eu fiz... Tá, e assim, qual é o problema com isso? Você perdeu massa gorda, você está emagrecendo, você aumentou massa muscular, você está ganhando mais força e tal. Aí eu falei, não, porque eu não quero ganhar nada. E isso me incomoda. Então, assim, ela não estava preocupada em emagrecer. Ela estava preocupada no que a balança estava dizendo para ela. Aumentei 1 quilo. Ela não queria saber se era de massa muscular, se ela tinha emagrecido. Eu disse, veja... o objetivo está sendo conquistado. Eu estou conseguindo reduzir sua massa gorda e estou aumentando sua massa muscular. Né? E isso não é ruim, isso é bom. Eu falei, não, mas é porque eu aumentei o peso. Eu não quero aumentar o peso. Tal. Então, pegando o que o professor Humberto falou do exemplo que ele deu, né? As pessoas elas estão muito limitadas a isso. O que é que a balança está dizendo? Os shakes de emagrecimento. Eu tinha um senhor que morava perto de casa e ele disse, olha, só quando eu comecei a tomar shake é que eu comecei a emagrecer. Na verdade, ele não estava emagrecendo, ele estava perdendo peso, né? São duas coisas diferentes. Eu disse, ele fez, foi. Já caminhei, já corri, mas só com um shake é que eu emagreci. Eu fiz, certo, como é que o senhor toma esse shake? Ele fez, não, dizem que é para eu substituir uma refeição por dia por esse shake. Eu disse, veja, se o senhor substituir uma refeição por dia por um copo de água, o senhor também vai perder peso. Não é o shake que está lhe fazendo emagrecer. O senhor está perdendo massa muscular, né? Sua gordura provavelmente está do mesmo jeito. Então, são conceitos assim, né, que batem muito na questão da resistência que o professor Humberto falou. Eu estou muito resistente a isso. Quando você vai explicar tecnicamente, muitas pessoas elas não querem entender, elas querem saber o número da balança. E isso termina sendo prejudicial para elas também. É justamente aquele trabalho de educação e ressignificação, quando a gente aborda justamente o que é necessidade e prioridade dos alunos, né? Professor Humberto, quer concluir? Só rapidinho, né? Quero dizer que você ser leve e ser magro são duas coisas completamente diferentes, tá bom? Então, você pode subir na balança, tá? E a balança acusar que você é leve e você não ser magro. Então, a magreza ela está associada à quantidade de gordura corporal relativa que você tem no seu corpo. Então, geralmente é que você ouve por aí o pessoal falar de falso magro, né? Aquela pessoa que ela é leve, mas o seu percentual de gordura está elevado em relação a o que é considerado níveis compatíveis com a saúde. Tá? Então, não fique muito feliz, né? Tenha cuidado em somente tomar esse critério como referência. Não, eu estou leve. Eu estou com o mesmo peso há 10, 15 anos. Não sei, em 10, 15 anos você está mais velho, né? Então provavelmente a tua gordura corporal ela deve ter aumentado e tua massa muscular deve ter diminuído. Tá? Então muito cuidado aí com interpretações equivocadas, tá? Então a gente vê o quão é importante a atuação do profissional de educação física nesse sentido, né? Tanto para respeitar as individualidades biológicas de cada um, quanto também para avaliar
o aluno, né, fazer a avaliação física e prescrever de forma mais coerente com os objetivos, né? A gente sabendo sempre que vai ter as necessidades e as prioridades e que cabe a cada profissional reeducar e ressignificar os seus alunos para que na segunda ele comece de uma forma mais segura e primorosa, não é isso? Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, né? E antes da gente finalizar esse nosso episódio do nosso podcast, a gente vai para o quadro Sugestão de Segunda. Professor Isídio, qual a sua sugestão de segunda para quem quer justamente iniciar esse programa de exercícios físicos, né? Ressaltando a importância da avaliação física. Qual é a sua dica do dia? Bom, minha dica é a seguinte. Quando você vai fazer uma avaliação física, a comparação que vai existir é você com você mesmo, né? Para isso, nós temos a reavaliação. Então, você faz uma avaliação, que mais ou menos 3 meses você faz outra avaliação e outra avaliação. O efeito comparativo, o resultado que nós vamos ter lá dessas avaliações, não vai ser comparando você com o indivíduo A, B ou C. Vai ser sempre comparando o resultado atual com o resultado anterior. E esse é o norte, a bússola que nós seguimos para ajustar seu treino da melhor maneira, né? E proporcionar a você o caminho para você chegar no objetivo que você almeja. Então, esse é o grande ponto, né? Porque eu toquei nisso. Muitas pessoas, elas se comparam com as outras. E esse é um movimento muito perigoso na avaliação. Ah, mas fulano cresceu mais rápido que o organismo dele responde de uma maneira, o seu vai responder de outra. Então, na avaliação física, paciência, dedicação e acompanhar o resultado, né, tempo após tempo. Professor Humberto, qual é a sua sugestão de segunda? Então, é como eu sempre digo, né? A sugestão da segunda é comece, né? Comece a se movimentar, né? Tem uma vez um movimento bem interessante, né? Levante do sofá, saia, né? Faça qualquer coisa. Substitua um elevador por uma escada, substitua o seu carro em um quarteirão, né? Porque hoje o problema principal são as facilidades tecnológicas que nós temos hoje em dia, né? Hoje você não muda mais nem uma televisão, você nem se levanta mais, né? Então, movimentos, tudo e qualquer coisa é válido, né? Se você tem um aplicativo, se você tem um celular, a maioria obviamente tem um celular, tem aplicativos que ficam lá avisando para você a hora de se levantar. Se você tem lá uma pulseirinha, né? Essas pulseiras que tem Smart Band ou até Smartwatch, também programa lá, tá? Então, cria estratégias para que você se movimente, né? Essa é a dica que eu dou. A partir do momento em que você vai, não é, adquirindo isso, as coisas vão mudando. Outros, rapidamente, conceito que eu quero frisar aqui é o seguinte. Muitas pessoas pensam, não, eu me matriculei e estou praticando exercício físico. Ótimo, maravilhoso. Esse é um dos sentidos do nosso podcast, que a gente conversa tanto. Mas vamos lá. Você vai à academia ou qualquer outro local, um parque, 2, 3 vezes por semana. Vamos colocar a maioria do pessoal vai 3 vezes por semana. Eu só tenho uma hora disponível, ok? Beleza. Então vai lá, o professor Isídio, o professor Matheus faz a programação para 3 vezes por semana, 1 hora por dia, 60 minutos. Beleza. A pessoa estava em casa, de repente desceu por um elevador, nem pela escada. Entrou no seu carro, o carro é automático. Beleza, não vai passar nem marcha. Chegou, estacionou o carro, anda 200, 300 metros, está na academia escola. Fez lá os exercícios, coisa e tal, beleza, volta para o seu carro. Vai para o seu local de trabalho, estaciona, pega um elevador, sobe. Chegou em sua sala ou qualquer outro, vai e senta. O único movimento que essa pessoa vai fazer ao longo do resto do dia são cliques, né, em um mouse ou, né, gravar áudios em programas de mensagem instantânea. Então pensa nisso, não é? Não é somente 1 hora por dia que você deve se movimentar. Então a dica que eu dou é o que você puder fazer ao longo do dia em termos de movimento, faça. Ah, vou ali, vou buscar qualquer coisa, vai andando, né? Substitui um elevador por uma escada, não vai, né? Então tudo isso, não é, porque o ser humano ele é feito para se movimentar.
né? E hoje tudo converge para que nós adotemos uma postura hipocinética, ou seja, pouco movimento. Então é isso que está contribuindo cada vez mais para o crescimento, né, cada vez maior de doenças cardiometabólicas, cardiovasculares, enfim. Então a dica é, para resumir, movimente-se, né? E aí eu vou fugir um pouquinho ao meu jargão, né? Movimente-se, não espera a segunda. Movimenta-se já a partir de hoje. Tá bom, galera? Abração para vocês aí. Maravilha, muito obrigado, professor Humberto. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Professor Isídio, quem quer te encontrar nas redes sociais, o que é que faz? É só digitar no Instagram, Isídio_Gomes. Professor Humberto. Aí, Humberto_Gomes, tá? Segue lá, que vez ou outra eu posto umas coisinhas legais também. Maravilha. Estamos também no Instagram, @Academia Escola A6 Unita. O nosso podcast teve os trabalhos técnicos de Rafael Torres, a apresentação de Matheus Silva. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à professora Cristina Vasconcelos e ao curso de jornalismo da A6 Unita. Até a próxima, pessoal. Até breve.